E começar a gravar? Pronto, gravando, gente. Só para dizer que é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje o tema da nossa aula é artes contemporâneas indígenas. E como eu estava dizendo para vocês, esse é um tema muito difícil de falar sobre ele, porque ele ainda tem muitos desafios. O primeiro deles é que a universidade sabe muito pouco sobre as artes indígenas e as culturas indígenas. Apesar delas serem as culturas mais antigas dessas terras que a gente chama hoje de Brasil, elas são muito pouco estudadas, né, pela universidade. Mas eu fiz um doutorado sobre esse tema também. Artes indígenas, artes contemporâneas indígenas, artes tradicionais indígenas. E aí tem algumas coisas que eu queria dizer para vocês. As artes tradicionais indígenas, quando eu for falar esse termo, vai dizer respeito a artes que aquele povo indígena faz há muitos anos, séculos, milênios, que são artes que são ensinadas de pai para filho, de mãe para filha, de avô para neto, neta e avó, né? E mais velho para mais novo, né? Não é aquilo que a gente da cultura eurocentrada ou cultura ocidental, como o pessoal fala, a gente chamaria de arte. Por quê? Porque a nossa referência é uma referência universitária, é uma referência museal de arte. E essa referência de museu de arte, esse conceito de museu de arte, ele vem da Europa, né, do século XIX, que a gente entende que arte é uma coisa bela que deve ser separada do cotidiano, entrar para um espaço privado, museu, e ali a gente poder ter uma experiência estética. Então, o museu, ele separa a arte do cotidiano, e a sociedade cria um lugar só para você ver arte, para você fruir arte, ter uma experiência estética. Então, essa é a nossa referência universitária, vamos dizer assim, de arte. E as artes indígenas é de uma outra natureza. E não uma natureza só, são várias naturezas, né? Então, cada povo indígena tem uma ideia de estética, uma ideia de arte também, porque essa palavra chegou até quase todos os povos indígenas do Brasil, né? Então, só que o que a gente chama de arte pataxó é muito diferente do que a gente chama de arte chacriabá ou arte baniwa, né? As artes tradicionais desses povos, né? Desses fazeres, dessas danças, desses rituais, dessas pinturas corporais, desses instrumentos de caça, instrumentos de se alimentar, enfim, né? Esses artefatos que o pessoal fala. Então, hoje o nosso tema não vai ser de artes tradicionais, dessas artes milenares. Vai ser sobre artes contemporâneas produzidas por artistas indígenas. E como eu disse no nosso Moodle, essas artes são geralmente de artistas que vão para a universidade, estudam, né? A gente tem que lembrar que a gente tem uma política pública e antiga de cotas para povos indígenas, também na universidade, e a gente hoje está tendo o privilégio de ter o retorno desses artistas que foram à universidade, se instrumentalizaram para produzir hoje o que a gente chama, então, de artes contemporâneas indígenas, que são indígenas que pegam parte da sua arte tradicional do seu povo e articula aquelas questões com os códigos da arte europeia. E aí tem uma arte que dialoga tanto com a cultura tradicional como com a cultura das artes museais. Beleza? Deu para entender ou ficou meio confuso? Né? Para dizer, como eu já disse para vocês, são artes híbridas, que vão falar de uma cultura tradicional e que vão dialogar com uma cultura das artes globalizadas, das artes de herança europeia. Beleza? Turma, vocês fiquem à vontade de me interromper, de preferência, não no chat, mas me interromper também na fala aqui, porque eu vou projetar uma apresentação para vocês e não vou ver, não vou conseguir ver ela, tá? O chat aqui. Posso projetar, então, a nossa apresentação? Pode.
Obrigado, Mariana. Ana Júlia. Oi, gente. Bom demais, Júlia Beatriz. Bom que vocês estão participando aí. Uhul! Vamos lá, pessoal. Essa é uma obra emblemática que eu trouxe para vocês primeiro, porque a gente vê aí que existe uma intervenção de um artista chamado Denilson Baniwa, do povo Baniwa, do Alto Rio Negro, na região do estado do Amazonas, que interfere numa das obras de artes mais famosas, né, que é a Gioconda, ou Mona Lisa. Deixa eu só autorizar mais um colega a entrar. E aí, gente, o Denilson Baniwa, ele indigeniza a Mona Lisa, né? Ele reproduz ela, só que traz uma série de adereços indígenas aí, né? Nesse outro trabalho dele, ele faz a mesma operação. Ele pega um desenho, uma obra de arte de um artista viajante e interfere com desenhos dele. É mais uma colagem, né? A sobreposição de um elemento diferente numa obra de arte, numa outra imagem, né? E o que vocês estão vendo aí na mão dessas pessoas? São celulares que captam a imagem, certo? Aí tem aquela imagem do assédio da fotografia, da captura da imagem, certo? Que acontece muito, né, com os turistas, né? Eu que tive uma experiência fazendo trabalho de campo com os Pataxó do sul da Bahia, que em Porto Seguro, que é uma cidade super turística, os Pataxó são muito assediados pelos turistas, na exploração da imagem deles, né? É uma questão. Professor, Pois não. você já está apresentando? Já estou apresentando. Vocês não É estão porque vendo? para mim não está aparecendo. Você está no celular? Tô. Então, deita o seu celular. É Ana Júlia, né? Aí você deita o seu celular, Ana Júlia, ou então você tem a opção também de destravar a minha fala como preferência, a minha imagem. Deu certo aí? É aquela coisa... Deu? Deu certo? Não. Não sei se é só para mim que tá assim ou se é para todo mundo. Vocês estão vendo, pessoal, a projeção aqui? Estou vendo o PDF. Eu também estou vendo. Estão vendo? Eu estou vendo. Ana Júlia, tem uma coisa que é o seguinte, o PIN, né, que você fixa a minha imagem, você só está vendo a minha cara, é isso? Agora deu. Deu? Beleza. Deu. Então, show de bola. Vamos seguindo, então. Vamos lá, gente. Então, dizer da colagem do Denilson Baniwa. Ele está fazendo uma crítica do choque, que vocês conhecem bem, que a gente já trabalhou a colagem. Então, ele sobrepõe a imagem dos celulares, trazendo uma mensagem interessante, né? Apropriando dessas imagens desses artistas europeus do século XIX, que vinham para o Brasil e outros países da América Latina, das Américas, e desenhavam os povos daqui. Só que essas imagens são criticadas porque não é como realmente era a realidade daquela época, mas era o olhar europeu que fazia uma imagem do indígena da maneira como eles achavam que era, né? Até porque essas imagens viravam álbuns e eram vendidos, esses álbuns, né? E o Denilson Baniwa está falando o seguinte, olha só, agora com outro instrumento, não é mais a aquarela, o grafite sobre papel, é o celular, a imagem do indígena continua sendo explorada pelos povos brancos, vamos dizer assim, os povos não indígenas, né? E aí é o contragolpe indígena. Agora é o artista indígena que apropria da imagem feita pelo europeu e não mais o europeu que apropria da imagem do indígena. Ok? E é isso. Então a gente tem uma crítica aí, uma denúncia do Denilson Baniwa, e agora a gente vem para o trabalho da Moara Brasil, que vai retomar o lugar de fala indígena. Como vocês viram, desde o século XIX, os artistas viajantes, eles estão apropriando da imagem dos indígenas. E esse trabalho da Moara Brasil também é um contragolpe, né?
Por quê? Essa foto, feita por um fotógrafo branco, que ficou famosa na obra de um antropólogo branco, Lévi-Strauss, ela é ressignificada pela Moara Brasil, né? A Moara Brasil cria quase uma deusa mítica, né? Uma mulher histórica, que com o seu silêncio, ela resistiu a esse roubo de fala do antropólogo branco e do fotógrafo branco, que capturou a imagem talvez sem o desejo dela, e um antropólogo branco francês que sempre falou sobre ela e ela nunca pôde dar uma opinião. Bruna, eu acho que o seu microfone está ligado. Aí está dando uma interferência no som. Então, vamos lá, turma. Eu acho muito bonita essas colagens da Moara. Quem tiver vontade, pode ver essa apresentação com calma no Moodle também, tá, gente? Com todos esses inscritos. E aqui a Moara faz esse trabalho com a Sônia Guajajara, que é uma política brasileira que tem feito um trabalho muito bacana em prol dos povos indígenas no Congresso e em outros lugares. Sejam bem-vindos quem está chegando depois, pessoal. A gente está continuando aqui a apresentação. Vamos lá. E aí, temos a Tuíra Caiapó, que é uma mulher muito famosa, que foi muito importante para o movimento indígena, que é trabalhada também pela Moara Brasil. Não sei se vocês conhecem a Tuíra Caiapó. Ela ficou mundialmente conhecida na década de 80 e virou símbolo da luta indígena, da mulher indígena. Né? Aqui ela ganha um totem, vamos dizer assim. Tá linda. Só que hoje é a senhora Tuíra. Na década de 80 era a Tuíra jovem. Né? Então, a Moara traz a Tuíra de novo para a cena na figura dessa senhora guerreira, dessa senhora, sabe, assim, heroína, né? E essa é a imagem, gente, da Tuíra, que ficou famosa no mundo inteiro. Vou explicar para vocês o contexto. Os caiapós estavam sendo ameaçadas pela construção da usina de Belo Monte, se não me engano, isso década de 80 ainda era o governo militar. E a Eletronorte fazendo várias audiências públicas e tentando convencer os povos indígenas, e os caiapós sabiam que ia ser fria, que o território deles ia ser parte dele inundado, que eles iam ter que sair do território, ou que ia perder muitas espécies animais, eles queriam proteger o seu território. E a Tuíra, cansada da embromação dos representantes do governo, ela coloca um facão na frente da cara e no pescoço do dirigente da Eletronorte. Foi uma tensão no momento, só que ela logo foi aplaudida por muita gente presente que sabia que ela estava certa e que o governo estava enrolando os caiapó e ia ser um desastre ambiental sem precedentes ali na região e eles iam ficar totalmente prejudicados. Esse gesto da Tuíra foi emblemático. Não tinha internet na época, mas o mundo inteiro ficou sabendo, a imprensa noticiou isso, e o governo brasileiro recuou com esse projeto. Só que, alguns anos depois, 30 e poucos anos depois, a usina de Belo Monte foi executada pelo governo, mesmo assim, pelo governo da era democrática até. Mas, enfim, eu sei que a Tuíra, então, foi responsável pelo recuo do governo, e ela é uma liderança não, mas ela é uma figura muito importante da luta caiapó. E aí a artista Salisa Rosa é uma artista contemporânea, atual, e ela percorre várias aldeias indígenas e vários lugares, fotografando essas facas que viraram símbolo da luta indígena, das mulheres indígenas. Vocês podem achar a Salisa no Instagram ou na internet. O trabalho dela é maravilhoso. E aí a Arissana Pataxó também faz um trabalho com a figura do facão. Ela traz, no gume do facão, perto do lugar onde a gente corta, está escrito uma frase perigosa. O que é ser índio para você? E aí? Antes de vocês responderem,
eu vou trazer umas ideias aqui para vocês, né? Vamos lá. Você que vai responder essa pergunta, o que é índio para você? Você sabia que no Brasil falam-se 275 línguas, incluindo o português? 274 delas são indígenas, tá, gente? Existem 274 línguas indígenas sendo faladas agora, tá? Nesse momento, no Brasil. Olhem esse mapa e escutem isso que eu vou dizer para vocês. Existem 305 etnias indígenas espalhadas por todos os estados da federação. Não tem nenhum estado que não tenha um povo indígena. Você sabia que cada uma dessas etnias tem ideias de mundo, de arte, filosofia e ciências bem diferentes entre si? E aí, gente, com tanta desinformação, será que a gente é capaz de responder essa pergunta com autenticidade? Com precisão, o que é índio? O que é o índio para você? O que é ser indígena? Será que a gente é capaz de dar uma resposta honesta, plausível, decente? Né? Então, por que a gente está sempre falando o que um índio tem que ser? Que índio tem que andar pelado, igual na época em 1500, né, que índio não pode usar celular, não pode usar computador, né, que na verdade o indígena tem que sim ser igual a gente, seres urbanos, trabalhar na fábrica, assalariado, né, parar de mexer com esse trem de natureza, né? Por que os brancos, os seres urbanos, sempre ficam querendo determinar a vida do indígena, né, sendo que ele tem tanta desinformação? Então, é um pouco isso também que a Arissana Pataxó está trazendo, essas questões para a gente, né? O que a gente pode dizer sobre o indígena, né? E por que determiná-lo? Não deixar que ele tenha escolha, autonomia de ser o que ele é, do que ele quer ser, se a gente pode fazer isso para a gente, né? A gente é quem a gente quer ser. Essa é uma aquarela da Arissana, eu acho linda essa obra, porque é uma técnica tão delicada e uma imagem tão truculenta, né, gente? E ela conta, gente, a Arissana Pataxó, uma vez eu fiz uma entrevista com ela que foi minha tutora do trabalho de campo também, que eu fiz lá na aldeia Coroa Vermelha, ela fala o seguinte: todo povo indígena tem uma história de massacre, né? E esses massacres não são contados nos livros, né? Quem geralmente conta são os próprios indígenas, né? Porque a história, não sei se dá para dizer isso, mas essa crítica tem sua validade. Ela é a história dos vencedores, né? Quem escreve os livros, quem publica os livros, quem que leva os livros para a escola é o Estado. O Estado é criado pelos vencedores, né? Então, existe uma outra história, que é a história dos perdedores, vamos dizer assim, a história das vítimas, da galera da resistência. Essa história é muito pouco falada, por isso que o professor Chico sugeriu que a gente visse aquele filme, Uma História de Amor e Fúria, né, que é a história do pessoal da resistência, né? E aí trago para vocês esse trabalho, esse mural do Denilson Baniwa, que é uma homenagem a Marçal Tupã-I, que era uma grande liderança guarani andeva, um intelectual, uma pessoa incrível, que foi morta em 1983. E aí? E o genocídio indígena que acontece hoje? E a morte das lideranças indígenas hoje? O Brasil saiu num ranking aí que um país perigosíssimo para lideranças indígenas e líderes de movimentos ambientalistas. É muito complicado. Essas pessoas são marcadas para morrer no Brasil. E o que a gente faz diante disso, gente? A gente se importa com isso? A gente nem liga para isso, né? Enfim. E aí, esse é um trabalho do Denilson Baniwa, que ele faz uma crítica a como nós, seres urbanos, que temos poder de mudar essa realidade, em grande parte, como que a gente continua a lidar com isso, assim, com essa realidade dura do genocídio indígena. E a crítica dele é o seguinte:
Há uns anos atrás, viralizou o sobrenome no Facebook Guarani Kaiowá, em apoio à luta dos Guarani Kaiowá, que estão ali numa fronteira de um conflito fundiário com fazendeiros muito grande, sendo proibidos de acessar o próprio território, porque os fazendeiros invadiram esses territórios há alguns anos e eles precisam de acessar o território sagrado, o cemitério do seu povo, enfim, são impedidos. Enfim, então ele critica, tudo bem, eu sou Guarani Kaiowá, ajuda um pouco, mas e aí? Na luta. E aí tem também o açúcar refinado Guarani, né? O que é isso, gente? Será que essa homenagem, né? Será que essa não é a nossa forma de homenagear matando os povos indígenas? Porque é a nossa sociedade que mata, né? O nosso sistema que mata, né? Por quê? Se a gente não faz nada perante o genocídio dos povos indígenas, a gente é conivente, de certa forma. Podemos dizer isso? Né? Tá certa essa afirmação que eu estou fazendo? Porque, por exemplo, a gente não cobra da justiça uma ação para punir os culpados, né? A gente tem casos, quem puder ver o filme Martírio, do Vincent Carelli, é incrível. É um trabalho com, se não me engano, os Guarani Kaiowá. É incrível o conflito e o tanto que o Estado quase que finge que não vê que o massacre está acontecendo, as mortes das lideranças Guarani. E aí a gente continua consumindo os produtos que são responsáveis por desmatamento de terras indígenas. Por exemplo, gente, a soja é um dos maiores inimigos, uma das maiores inimigas dos povos indígenas da Amazônia hoje. Hoje o que se invade é para destruir a floresta, plantar soja ou criar gado. E aí eu digo para vocês, como que a gente pode impedir isso? Né, assim, o gado, ele precisa da soja para comer a ração. Então, uma grande parte da soja é usada para o gado, né? Então, se a gente reduz o nosso consumo de carne, a gente reduz a necessidade de desmatar a Amazônia para criar gado ou plantar soja. Oi? Tem um documentário na Netflix que fala sobre isso. É um documentário dos Estados Unidos, mas retrata muito a matança dos indígenas, do desmatamento da Amazônia para a soja, para a criação de gado. E mostra como se nós reduzíssemos a quantidade de carne que a gente come atualmente, o número de desmatamento ia diminuir, a quantidade de água ia diminuir e até mesmo ajudar. Exatamente. Também fala sobre um caso de vários indígenas que foram assassinados por ir contra isso, ir contra o desmatamento, a queimada excessiva para a criação de gado. Uhum. É isso mesmo. Ana Júlia ia falar alguma coisa, Ana? Eu ia falar também sobre esse mesmo assunto que a Bruna estava falando, sobre a plantação, né? Porque às vezes os grandes agricultores plantam para dar ração para o gado e muitas pessoas estão passando fome. Então, se a gente diminui o consumo de carne, a gente acaba ajudando, né? Do nosso próprio jeito, a acabar com a fome também, porque muito do que é plantado hoje em dia vai para o gado. Exatamente, exatamente. Então, na verdade, a gente pode dizer, gente, que o gado, ele é o maior inimigo da Amazônia. Mas o Brasil também exporta muita soja, e grande parte da nossa soja vai para a China, para alimentar os porcos chineses que alimentam suas populações. Mas digo mais para vocês, a China não planta mais soja no seu território, porque precisa de muita água para as lavouras de soja. Então, ela exporta a soja do Brasil e terceiriza a irrigação da soja no Brasil. Então, a gente tem gastado a grande parte das nossas águas para irrigar lavouras de soja, o que é um grande problema, que alguns países se negam a fazer isso, mas o Brasil tem escolhido essa trajetória. A gente, né, enfim, a gente ganha uma grana boa, equilibra a balança comercial com a soja, mas a gente tem que parar para pensar se isso é sustentável. Até quando a gente vai conseguir manter isso,
né? Então, pessoal, dá para agir politicamente no nosso cotidiano, como os europeus fazem, por exemplo. Eles têm um consumo politizado, um consumo consciente. Eles só compram aquilo que é orgânico ou aquilo que é responsável, sabe? Por isso que, por causa do desmatamento da Amazônia, alguns países europeus estão falando que vão evitar comprar coisas do Brasil, porque o cidadão europeu, ele é consciente. Ele direciona o consumo dele para aquelas empresas que estão cuidando do meio ambiente, né? Então, a gente pode aprender esse bom hábito com eles, né? E aí tem também, gente, o massacre cultural, né? Assim, da gente não valorizar as culturas indígenas, não procurar saber sobre elas, não ter informações sobre elas e, portanto, não dar valor para elas. E aí eu chego a concordar que sim, o indígena, ele tem que vir para a cidade, ele tem que se tornar brasileiro como nós, né? Ele tem que vir trabalhar numa fábrica com carteira assinada, porque essa que é a realidade, esse que é o certo. Não, cara pálida, pô, peraí, essa é a sua realidade, né? Então a gente tem que saber respeitar o diferente. Compreender que no Brasil existem vários Brasis ao mesmo tempo, e que cada um tem suas prioridades e tem que ser respeitadas, né? E é muita petulância da nossa parte achar que uma cultura milenar não tem valor, sendo que essas culturas têm mostrado para nós que elas sabem, por exemplo, manejar a floresta de forma sustentável, produzindo cura, produzindo renda, né? Eu não sei se você sabe, mas alguns indígenas brasileiros coletam toneladas de folhas por ano e mandam para laboratórios voltados para a cura do câncer. Uma folha da Amazônia, desculpa eu não saber o nome dela agora, mas de forma sustentável. São toneladas de folha que não agridem a floresta, estão curando pessoas, salvando vidas e gerando renda, né? Se a gente levasse isso a sério, né, o Brasil, a gente podia estar muito melhor numa crise financeira mundial. Mas vamos lá, pessoal. Vamos avançando. Os indígenas artistas contemporâneos, eles estão comprometidos com a conscientização nossa. No entanto, que o Denilson Baniwa traz aí a figura do Pedro Álvares Cabral, não como o salvador, o descobridor do Brasil, mas como um pirata, alguém que chegou e abriu uma sessão de invasão, de saqueamento do Brasil. E é isso, durante muito tempo, o que Portugal fez foi só retirar riquezas naturais do Brasil, né? Até que a família real veio e a coisa mudou um pouco, né? Então, o Denilson Baniwa está chocando um pouco a gente nessa nossa inércia, né? E ele cria, por exemplo, uma camiseta. Uma camiseta para a gente circular pela cidade e trazer essa ideia. Pô, peraí, né? O que Pedro Álvares Cabral representa mesmo para nós? O que ele foi de bom? Quando a gente fala nós, vocês se identificam mais com os indígenas, com os portugueses ou com os migrantes africanos? Quando a gente fala nós, brasileiros, né? Quando vocês pensam na chegada dos portugueses? Quando você fala nós, nesse momento, com quem que vocês se identificam? E o Denilson Baniwa está tocando nisso, né? Trazendo essa importância da gente dar nome aos bois. Desculpa, gente. Ou melhor, olhar para a realidade nua e crua, com verdade, com honestidade. O que aconteceu foi um massacre, um saqueamento. Não vamos maquiar. Sabe por quê? Senão a gente vai continuar maquiando o presente e falando que não acontece genocídio indígena hoje em dia, né? Não. Que não acontece uma guerra civil nos morros das grandes cidades, nas comunidades menos favorecidas, né? Que não existe a separação social, que não tem racismo no Brasil, né? Senão a gente vai começar a falar umas loucuras assim, se a gente continuar a maquiar o passado. A gente começa a maquiar a própria realidade. Então é preciso que a gente entenda o passado para a gente dar sentido para o presente. É nisso que o Denilson Baniwa está fazendo com essa camiseta. E
essa camiseta começa a circular pela cidade, o outro fica sabendo, o amigo que comprar também, e as pessoas vão comprando e divulgando esse trabalho dele. Outra forma dele divulgar o trabalho é a pintura do Pajé Onça, né? Iauarete Paiê, Soprando o Universo. Um grafite Uberlândia que ele fez, e ele vai distribuindo esse sopro sagrado por diversos lugares do Brasil. No Federal Fluminense, ruas de Uberlândia. E aí o Denilson tem uma pegada que é o seguinte: São Paulo, terra indígena; Uberlândia, terra indígena; Rio de Janeiro, terra indígena. Na real, o Brasil é uma grande terra indígena que foi invadida. As cidades são invasões que vão chegando, as primeiras vilas que vão sendo constituídas no sul da Bahia, né, são invasões que vão entrando para dentro da mata, dos sertões, dos chamados sertões, do litoral para dentro do continente. São invasões de terras indígenas. O Brasil, segundo Denilson Baniwa, é uma invasão de terra indígena. E ele vai levando esse pajé que se transforma numa onça que tem a sua faceta humana, a sua faceta animal para vários lugares do país, imantando essas cidades, contaminando essas cidades aí. Aqui no Museu Afro Brasil também, em São Paulo, então ele tem feito esse trabalho em âmbito nacional, indigenizando esses locais, trazendo esses poderes de cura do pajé onça para todos nós. Aqui é o MACU, Movimento dos Artistas Unicuim, que tem um trabalho maravilhoso com Bani, o Iban Unicuim, que é um grande artista. Os Unicuim estão no Acre, e eles fazem trabalhos lindíssimos de pintura no Brasil e no exterior, e tem também arejado o cotidiano das cidades. Esse é um trabalho mural de Arissana Pataxó, que ela fez na Caixa Cultural de Salvador, numa exposição de artes aborígenes australianas. E ela foi convidada para fazer uma fala. E esse é outro mural dela, lá no Sesc Santo André, dizendo que existe uma vontade dos artistas contemporâneos indígenas a chegarem nas cidades, colocando suas tribunas, né, se deixando ser ouvidos, e trazendo o seu trabalho, a sua arte, a sua estética, para a gente aprender com elas. Um último trabalho, né, não menos importante e mais polêmico do que todos, são as cobras gigantes que o Jaider Isbel trouxe para nós aqui em Belo Horizonte. Esse é o centro da cidade, o Viaduto Santa Teresa, dentro do Cura Arte, que é um dos maiores festivais muralistas do mundo. Belo Horizonte tem o privilégio de ter esse festival aqui. O Jaider Isbel, ele não trouxe nenhum mural para ficar nas empenas, né, nos prédios, né? Mas ele traz, então, duas cobras que estão enroladas ali. E a gente sabe, né, que para muitos povos indígenas, a cobra, ela significa uma entidade de poder, né? Ela simboliza a cura, porque para muitas etnias a cobra tem o poder de comer as doenças, vamos dizer assim, né? Então, nesse momento de pandemia, foi o presente que o Jaider deu ao seu modo, de acordo com a sua cultura, foi o presente que ele criou para Belo Horizonte, nesse momento difícil que a gente está vivendo, de ter que usar máscara e tudo mais. Beleza, turma? Então, só para resumir aqui, a gente trabalhou com Denilson Baniwa, Moara Brasil, Tuíra Caiapó e Salisa Rosa, numa ideia de apropriação de imagens da cultura branca, da cultura museal, e a retomada de voz pelos povos indígenas. Trabalhamos com Arissana Pataxó e Denilson Baniwa, com um ataque ao comodismo nosso, dos seres urbanos, e a inércia de potencial genocida. A gente cruza os braços e deixa o pau torar, e não quer nem saber se eu estou bem aqui, e daqui a 300 quilômetros está acontecendo um genocídio, não me importa. Não me importa que culturas milenares estejam morrendo.
né? E, por fim, a retomada da cidade, né? Que é a entrada dessas artes, desses pensamentos nas cidades e nas metrópoles brasileiras para energizar os pensamentos da gente para um Brasil melhor. Ok, pessoal? Maravilha. Tendo encerrado aqui a apresentação, pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida, tem algum comentário que vocês queiram fazer. Ô, professor, como que é para a gente fazer a atividade? Uai, vocês não leram lá, não? Vocês querem que eu abra lá para vocês? Eu vi, mas eu não entendi muito bem o conceito. Você tem alguma dúvida pontual? Não. Ana Júlia, tem não? Peraí. Vocês querem que eu projete para vocês? Pode ser. Então, gente, a nossa apresentação, ela tem o objetivo de inspirar vocês, né? A gente está aprendendo aqui sobre um tema... Desculpem. Sobre um tema especial, que é... Vocês estão vendo aqui? Deixa eu dar uma aumentada no zoom aqui. Olha só. Então, o tema teórico, né, da conteúdo novo, artes contemporâneas indígenas, e então ela dá uma inspirada, porque o trabalho desses artistas aqui, que vocês vão poder acessar pelos links, né? Tem vários cartazes, pinturas, fotografias inspiradores, e a ideia é que vocês se baseiem num dessas pinturas, desses trabalhos, para criar um mural que vocês vão fazer na casa de vocês. Como é que vocês vão executar esse mural? Como a gente fez na época do engajamento, né? Tá aí a Lara, a Manu, né? A Mariana, que a gente fez, foi maravilhoso, né? O mural que elas fizeram em casa. Dessa vez, vocês só vão fazer o desenho do mural, né? Vocês vão projetar o mural. Então, a primeira etapa é nessa semana. O que vocês vão fazer essa semana? Vocês vão desenhar, vocês vão viajar no mural que vocês gostariam que estivesse no quarto de vocês. Quem quiser fazer, não, professor, mas eu penso aqui no quarto da minha irmã que eu quero fazer esse mural. Beleza, pode ser. Deixa lá escrito lá, não, o quarto da minha irmã e tal. Ou pode ser na sala também, tudo bem, né? Mas quem quiser fazer no quarto, maravilha. Então, primeiro, vocês vão desenhar esse mural. Né? Então, dessa vez, nessa semana, é só pirar com canetinha, com desenho, com caneta, com grafite, né? Quem quiser usar tinta pode, mas eu não gostaria que fosse nada digital, eu queria que vocês pirassem com as mãos, né? Até porque tem um pedido de vocês mesmo para a gente não ficar tão colado no computador, para a gente também dar uma descansada e ir para o papel, e para as mãos, né? Então... Ana Júlia que perguntou, né, Ana? Então, dessa vez, é só o desenho do mural, baseado numa dessas obras indígenas, de artistas indígenas que vocês viram aí. Tá? A gente tem que fazer tipo uma releitura? É tipo uma releitura. Algum elemento vocês utilizam desses trabalhos. Por exemplo, eu utilizei a figura da cobra que está aqui na história do Ibam Nicuim. Não gostei muito do trabalho da Elissana Pataxó, porque eu vi no blog dela que ela pinta a mãe dela, pinta a irmã dela, pinta a família dela, o povo dela. Então, eu vou pintar o meu povo, eu vou fazer um mural que é o retrato da minha mãe. E aí vai ser na minha parede toda, né? É isso, é um mural de uma parede toda, tá? Que vocês vão projetar. Nesse primeiro momento, vocês fazem essa releitura. Na aula que vem, daqui 2 semanas, vocês vão desenhar o quarto de vocês com perspectiva cônica. Eu vou lançar um vídeo para vocês. E depois disso, vocês vão desenhar o mural nessa perspectiva, no fundo da parede lá, daquele desenho que vocês fizeram.
tá? Então, resumindo, são 3 etapas. Essa agora, que é com desenho, vocês fazem o mural. Etapa 2, vocês vão desenhar o quarto de vocês, o local onde que vocês vão projetar esse mural. E o 3, vocês vão pegar nesse desenho que vocês desenharam, vocês vão desenhar o mural nesse desenho com uma técnica que eu vou passar para vocês. Tá legal? Professor, esse primeiro desenho pode ser em qualquer folha? Pode ser em qualquer folha. É difícil eu pedir para vocês, assim, um papel canson, né? Tá todo mundo sem poder sair de casa, né? Um papel mais grosso e tal, com a gramatura maior, meio complicado. Então, vocês ficam à vontade de usar o papel que vocês tiverem em casa. Ok. E aí Mas tem que enviar até sexta sexta-feira. agora, Tá. É esse mural que vocês vão fazer. A tarefa dessa semana é esse desenho, na folha 4. Foi mal. Tá bom. Obrigada. Nada. E aí, gente, mais alguma pergunta? Então tô achando que vocês estão bem demais, hein? Sem dúvida nenhuma. Alguém tem, aqui, tô vendo aqui no chat. Legal. Ana Beatriz falou que a Caê Guajajara usa referência da obra O Agro é Pop em um álbum dela. Maravilha. Eu conheço a Caê Guajajara do YouTube. Obrigado, Ana, pela informação. A Vitória perguntou: tem que obrigatoriamente ser um desenho ou pode ser colagem? Ô, Vitória, depois você vai ter que desenhar, sabe? Então, assim, mas é até melhor que seja em desenho desde já, porque depois você vai ficar mais fácil para você, sabe? Você pode usar um papel manteiga ou um papel vegetal e colocar ele por cima daquela fotografia e pegar um papel mais transparente e desenhar sobre ela. E aí você transfere aquele desenho sobre o seu papel. Tem algumas técnicas, se você precisar de uma técnica de transferência de desenho, você me fala. Tem o papel carbono, que você pode colocar embaixo do seu desenho e transferir. Se você pega aquele desenho ali, você pode colorir ele, entre aspas, de grafite, colore e faz uma camada de grafite atrás do desenho e coloca ele sobre o outro papel. Aí você desenha por cima, que a pressão do lápis que você fizer aqui por cima vai apertar o grafite do verso na outra folha. E aí você transfere aquelas linhas, aqueles riscos para a folha em branco. É uma proposta também. Vamos lá, deixa eu ver mais assim. A Júlia perguntou, acho que Mariana mesmo perguntou sobre a folha. A Manuela perguntou: a gente vai ter que deixar explícita a ideia do desenho ou pode ser abstrato? Não, pode ser abstrato, mas não tem problema. Do jeito que vocês quiserem. A ideia é que vocês peguem, se alimentem da obra desses indígenas artistas. Então, peguem um elemento ou outro. Seja o tema, a proposta, um detalhe, um animal que ele usou, né? A brincadeira que faz com as cores, né? A Júlia perguntou: nosso desenho tem que ser sobre o quê? Gente, qualquer coisa, né? Vocês podem pegar, por exemplo, a proposta do tema do artista. Ou vocês podem fazer um tema de vocês quiserem. Meu celularzinho tá demais, hein? Pode refazer um desenho, tema, mas com as suas técnicas? A Lara perguntou. Pode sim, refazer um desenho, né? Claro, coloca suas técnicas, seus elementos, talvez troca um elemento ou outro, Lara. A ideia não é fazer uma cópia, né? É fazer uma releitura, uma reinvenção daquele desenho, né? Manuela, eu até tinha pedido para vocês mexerem no título da imagem, mas depois eu desisti. A ideia
é que vocês, para vocês informarem qual obra que vocês se inspiraram, vocês vão fotografar a obra escolhida. Ou simplesmente salvar ela no computador e enviar para mim. Então, vocês vão ter que enviar duas coisas para mim nessa semana. A obra do artista e o seu desenho, sabe? Então, essa semana é isso. São duas fotografias. A fotografia do desenho do artista, ou da artista, e o seu desenho. Beleza, turma? Maravilha. A Sara falou que as dúvidas dela já foram resolvidas. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ou até a crítica à minha visão de mundo, né? Sobre tudo isso que eu tenho pesquisado, o que eu tenho escutado. Professor, os trabalhos que você passou, acho que você comentou alguma hora, mas não estava. Eu não entendi muito bem. A gente pode pegar o desenho que você deixou lá, ou então a gente pode olhar todo um trabalho da pessoa para a gente se inspirar, né? Tipo assim, o que ela fala em geral, para a gente pegar de inspiração. Pode também, Ana. A ideia. Mas pensa que você tem que ter uma obra dela que você vai como base, enviar, que você vai enviar e dizer, olha, eu me inspirei nessa obra. Ah, tá. Pode ser que a sua imagem, imageticamente, seja completamente diferente daquela imagem do artista. Sim. Mas o que tem de parecido? O tema. Pode ser também. É isso que eu quero fazer. Tá? Tá bom. Eu vou procurar ler isso também no trabalho de vocês. Tá bom. A Lara perguntou, é a Arissana que faz trabalho sobre sua família povo? Como fazer uma obra sobre a mãe dela? Então, Lara, a ideia não é que você pinte ou desenhe o povo da Arissana, mas que você produza uma imagem sobre o seu próprio povo, né? Então, entende a proposta dela? Ela está pintando o povo dela. Ela está imortalizando o povo dela na pintura. Você faz isso com o seu também. Você tem o seu povo também, né? O Pedro Assis Fonseca perguntou, tem que inspirar em alguma arte ou pode criar? Ô Pedro, eu falei isso aqui várias vezes. Você vai basear numa obra de um artista, de um indígena artista. Temos alguns links lá no Moodle que você pode escolher, e aí você vai escolher uma dessas obras para fazer uma reinvenção dessa obra. E aí vai mandar 2 fotografias. Essa obra que você se inspirou e a fotografia do desenho que você fez. Beleza? Sim, Lara, entendi agora a sua pergunta. Sim, Arissana, eu coloquei o link do Instagram dela. Você vai ver que ela pinta a mãe dela, ela fotografa a mãe dela, a irmã, a sobrinha, o seu povo, os seus amigos. Ela tem umas pinturas, assim, sobre o seu povo, sabe? Beleza, gente? Tudo certo aí? As últimas perguntas, hein? O que eu vou pedir para vocês, pessoal, é que, assim, caprichem no desenho. Preencham a folha toda, sabe? Ocupem o espaço. Mostrem que vocês se empenharam para fazer o desenho. Coloram. Se não tiver canetinha, não tiver lápis de cor, coloram com grafite mesmo. Mas não faz pros cocos, não. Faz bonitinho, com capricho, controle o lápis, controle a mão, se esmere. Quem tem dificuldade com desenho, veja as obras do Jair Delisbel, que é um desenho muito simples, mas muito forte. Não precisa ser nenhum Leonardo da Vinci, sabe? Mas é isso, pessoal. Beleza? Vamos encerrar por aqui, para também nosso vídeo não ficar tão grande? Letícia vai dizer alguma coisa?
Mariana? Não, eu ia falar só que tá tudo beleza. Maravilha. Então, vou interromper a gravação aqui, gente.